Vamos iniciar a revisão de introdução à termoquímica. No caso, vamos revisar de acordo com essas figuras que eu coloquei na tela. Então, inicialmente, nós temos um gráfico. E no eixo X, a gente tem o caminho da reação. O caminho da reação significa como a reação ocorre. Ou seja, ela começa nos reagentes. Esses reagentes interagem e formam os produtos. Por isso que do lado esquerdo fica R e do lado direito fica P. E os reagentes, eles têm uma determinada quantidade de energia. E essa determinada quantidade de energia nós chamamos de entalpia, representada pela letra H, que no caso seria o HR de reagentes. E para os produtos a mesma coisa, só que HP. E por definição, nós sabemos que a variação da entalpia é igual a entalpia final menos a entalpia inicial, que nesse caso é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Como podemos observar no gráfico, a entalpia dos produtos ela é menor do que a entalpia dos reagentes, porque olha aqui esse pontilhado aqui embaixo, indica o valor da entalpia dos produtos, já que em cima a entalpia dos reagentes. Então vamos escrever isso. Entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes. Para transformar isso aqui, essa relação, nisso aqui, que eu tinha escrito antes, basta eu fazer o quê? Passar a entalpia dos reagentes para antes, alterando o sinal. Aqui ele é positivo e ele vai passar negativo. Então, dessa forma, nós temos que HP menos HR é menor que zero. E o que seria isso aqui? Exatamente isso. O que seria HP menos HR? Entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. É a nossa variação de entalpia. Então, nós podemos escrever, então, que ΔH é menor que zero. Quando o ΔH é menor que zero, recebe um nome, que é um fenômeno físico chamado quê? Entalpia, que acontece uma reação exotérmica. Quer dizer que libera calor para o meio ambiente, para a vizinhança. Se o ΔH é positivo, ou seja, maior que zero, aí a gente diz que é endotérmica. Tudo bem. Mas existem outras formas, só olhando pelo gráfico, de como avaliar se o ΔH é positivo ou negativo? Existe. Sem precisar fazer as equaçõezinhas. Observe bem, o ΔH é isso aqui, o H dos reagentes. E o H dos produtos é isso aqui. E se observarmos bem, existe uma diminuição desse valor. Uma inclinação, não é um declive.
Então, isso significa dizer que começou com um valor e, ao passar do tempo, esse valor diminuiu de energia. Então, essa energia foi para algum lugar, ou seja, algum lugar que não faz mais parte do meio reacional. Então, quer dizer que foi para a vizinhança. Então, a gente diz que é o quê? Uma reação exotérmica. Outras informações importantes que a gente tem. Então, a gente tem, primeiro, que isso aqui, daqui para cá, ó, a gente tem o nosso HR. Daqui para cá, nós temos o nosso HP. E essa diferença aqui entre o HP e o HR, nós temos o nosso delta H. E esse ponto aqui, ó, tomando como base a entalpia dos reagentes, essa setinha indica a nossa energia de ativação. E esse ponto aqui, que é o ponto mais alto do gráfico, indica o complexo ativado. Então, essas são as informações que são importantes e que é importante o aluno saber para poder dar continuidade aos seus estudos. Em seguida, nós temos a seguinte informação. É a definição de estado padrão que o professor deu em sala de aula. A condição padrão ou estado padrão, que significa a entalpia das variações helotrópicas mais estáveis das substâncias simples, medido a 25 graus e 1 atm. E em seguida, o professor ele escreve ainda: fenômeno em que um elemento forma mais de uma substância simples. Formada por apenas uma substância simples. E colocou alguns exemplos aqui. Então vamos traduzir, né? Ver o que é que significa isso. A tradução significa isso aqui. Vamos lá. Nós temos aqui em cima as chamadas substâncias simples, que dá nada mais é do que substâncias formadas por átomos de um elemento. De um elemento químico. Tudo bem. Então até aqui tudo bem. Mas o que significa substâncias simples em termos de entalpia, de termoquímica? Então, disse que as substâncias simples têm entalpia de formação igual a zero. Então, nós fazemos essa consideração de entalpia de formação igual a zero no caso das substâncias simples. E isso nos ajuda a calcular a entalpia de uma reação química quando um dos reagentes ou um dos produtos é uma substância simples. Então, esse é um conceito que é necessário entender e que nos ajudará também bastante mais na frente quando formos fazer o cálculo da entalpia de uma reação
ou cálculo de uma determinada substância baseado numa reação que existe como existe um produto ou um reagente que é uma substância simples. Então isso é uma informação muito importante. Agora em seguida, nós temos a definição de entalpia de formação, que é a energia envolvida na formação de um molde de substância a partir de substâncias simples e estáveis. Então, o professor dá o exemplo da reação de combustão do hidrogênio em estado gasoso, que reage com o gás oxigênio em estado gasoso e forma a água em estado líquido, e fala que a entalpia de formação é de menos 285,5 kJ. Então, como que devemos entender, né? Como que devemos entender essa reação química? Então, nós devemos entender e ler da seguinte forma: 1 mol de hidrogênio reage com meio mol de oxigênio, formando 1 mol de água e liberando 285,5 kJ.